Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 14 de Números, capítulo 50 do livro de Salmos, capítulo 3 e 4 do livro de Isaías e concluiremos com o capítulo 11, né, do livro de Hebreus. Já vai abrindo aí tua Bíblia em Números, capítulo 14. E antes de iniciarmos a leitura propriamente dita, vamos conversar com o nosso Pai. Fecha teus olhos e ora comigo. Pai eterno, Deus maravilhoso, louvado seja o Senhor por esse momento de leitura da Tua Palavra. Fala aos nossos corações, nos permite conhecer mais de Ti e aprender um pouco mais da Tua vontade, do Teu querer para as nossas vidas. Tomarmos, ó Deus, como preciosas todas as Tuas instruções e nos ajuda a Te obedecer com alegria em nosso coração e de forma tão espontânea, ó Pai. Trata em nós e molda em nós, ó Deus, o Teu caráter. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 14 de Números, que diz o seguinte: Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará esta terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão o podemos devorar, a proteção que eles têm se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Vou feri-lo com pestilência e desertá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Moisés respondeu ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste esse povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles e vai adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: Visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhes prometeu como juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é tardio em irar-se, rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O Senhor respondeu: Conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se enche da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito, no deserto, e mesmo assim me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá.
Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: Até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês. De todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim, vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos e levarão sobre si a infidelidade de vocês até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra. 40 dias. Cada dia representa um ano. Vocês levarão para si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí morrerão. Os filhos que Moisés havia mandado para espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: Aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém Moisés respondeu: Por que vocês estão transgredindo o mandamento do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não está no meio de vocês. E vocês serão derrubados pelos seus inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Horma. Capítulo 50 do livro de Salmos. Fala o poderoso Senhor Deus e chama a terra desde o oriente até o ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: Congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciem a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montões e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ação de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, e eu o livrarei e você me glorificará. Mas ao ímpio, Deus diz: De que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se vê um ladrão, você se torna amigo dele, e aos adúlteros você se associa. Abre a boca para o mal e a sua língua trama enganos. Senta-se para falar contra o seu irmão e difama o filho de sua mãe.
Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu repreenderei e porei tudo à sua vista. Considerem, pois, nisto, vocês que se esqueceram de Deus, para que eu não os despedace sem haver quem os livre. Aquele que me oferecer sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Isaías. Capítulo 3. Porque eis que o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Ele vai tirar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil artífice e o perito em encantamentos. O Senhor lhes dará meninos por chefes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, uns oprimirão os outros, cada um ao seu próximo. Os jovens se lamentarão contra os velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres. Quando alguém for falar com seu irmão na casa de seu pai, dizendo: Você ainda tem um manto, venha ser o meu chefe e assuma o controle dessas ruínas. Naquele dia, o outro levantará a sua voz, dizendo: Não sou médico e não há comida nem roupa em minha casa. Não me ponha por chefe do povo. Jerusalém tropeçou, e a terra de Judá está caída, porque as suas palavras e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do rosto testifica contra eles, e como Sodoma, exibem o seu pecado e não o encobrem. Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Digam aos justos que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à frente do seu governo. Meu povo, os seus guias, enganam você e destroem o caminho por onde você deve seguir. O Senhor se levanta para apresentar a sua causa, ele se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus líderes. Ele diz: Foram vocês que arruinaram esta vinha, o que roubaram os pobres está na casa de vocês. Com que direito vocês esmagam o meu povo e moem a face dos pobres? O Senhor dos exércitos é quem está falando. O Senhor disse: Visto que são orgulhosas as filhas de Sião e andam de pescoços erguidos, com o olhar depurado, dando passos curtos, fazendo tinir os enfeites dos tornozelos, o Senhor fará com que apareça sarna na cabeça das filhas de Sião. O Senhor fará com que se veja a nudez delas. Naquele dia, o Senhor tirará os enfeites que elas têm no tornozelo, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as correntinhas para o tornozelo, os cintos, as caixas de perfume e os amuletos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas, os enfeites para a cabeça e os véus. Em vez de perfume haverá cheiro podre, em vez de cinto, uma corda, em vez de belos penteados, cabeça rapada, em vez de vestidos luxuosos, roupa feita de pano de saco, e marca de fogo em lugar de formosura. Os homens de Jerusalém cairão à espada, e os valentes serão mortos na guerra. Os portões da cidade chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará no chão. Capítulo 4. Naquele dia, 7 mulheres hão de agarrar um só homem, dizendo: Nós providenciaremos a nossa comida e a nossa roupa, apenas queremos ser chamadas pelo seu nome. Livre-nos da nossa vergonha. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. E o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos. Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isto é,
todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Naquele tempo, o Senhor levará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, para o espírito de justiça e o espírito purificador. Naquele tempo, o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Sobre todos os lugares do Monte Sião e sobre todas as suas assembleias, o Senhor criará uma nuvem durante o dia e fumaça e um clarão de fogo durante a noite. Porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção, e haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Ábel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado ao fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele coordenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque eles preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus e estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e exalou a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres temporários do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse no primogênito dos israelos. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, Da fraqueza tiraram forças. fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam. Pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos astros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Até amanhã para mais um leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.